Jesus disse algo que hoje você precisa ouvir. Bem-aventurados os de coração limpo, porque eles verão a Deus. Ele não disse os que aparentam estar limpos, nem os que se esforçam mais. Disse os de coração limpo. E essa limpeza não vem de você, vem dele. Hoje você vai descobrir como Deus limpa aquilo que você não pode limpar sozinho. Como soltar o que contamina você e como manter o seu coração renovado dia após dia. Fique até o final. O que vem a seguir pode mudar a sua vida por dentro. Antes de começar, coloque a sua mão sobre o coração e declare nos comentários: hoje entrego o meu coração a Deus para que Ele o limpe e o renove por completo. Jesus, faz-me novo por dentro. Essa declaração é o seu primeiro passo de fé. Comecemos. No Amero 1, a nascente da sua vida, há um lugar em você onde tudo começa, mesmo que ninguém o veja. Um centro invisível de onde se decide o seu rumo, se colore o seu ânimo, se define a sua forma de amar e até se disparam as suas reações mais rápidas. Esse lugar não é a sua agenda, não é a sua capacidade de fazer o certo quando alguém está olhando. Esse lugar é o seu coração. E por isso, a Escritura não o trata como um detalhe emocional, mas como a própria origem da vida. A Bíblia diz isso com clareza. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Não diz guarda a tua reputação, não diz guarda as tuas conquistas, não diz guarda a tua imagem, diz guarda o teu coração. Porque se a nascente se contamina, o rio inteiro acaba revelando isso cedo ou tarde. Você pode ter sorrisos por fora, mas se por dentro há feridas abertas, cedo ou tarde a água começa a sair turva. E então você se pergunta por que a sua vida não funciona, mesmo quando faz tudo certo por fora. E dói porque você realmente está tentando. Você realmente quer ser alguém íntegro. Mas aquilo que está dentro não se sustenta com maquiagem espiritual. Sustenta-se com limpeza. No pensamento hebraico, o coração não é apenas o lugar dos sentimentos. É a sala de controle da pessoa. Ali se unem a vontade, o pensamento e as decisões. Por isso, Jesus também confirma isso quando fala do que sai de nós, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Percebe? As suas palavras não são apenas palavras, são um transbordamento, são a evidência de um depósito. Quando sai de você uma frase dura, quando explode, quando solta ironias que ferem, quando fala com um tom cortante, que depois causa vergonha, isso não nasceu no ar. Isso já estava sendo armazenado. Por isso, às vezes, você mesmo se surpreende consigo. Diz, eu não queria dizer isso, e mesmo assim, disse. Foi a nascente falando. Talvez por isso você tenha tentado controlar o seu comportamento, como quem tenta conter um vazamento. Você promete medir as palavras, reagir melhor, ser mais espiritual. E funciona por um tempo, sim. Há dias em que você se sente forte, firme, organizado. Mas depois algo acontece, alguém toca uma ferida, chega uma pressão, o cansaço se acumula e aquilo que estava escondido aparece. Não se castigue por essa descoberta. Não se condene por perceber isso. É simplesmente assim que funciona o desenho humano. O que não se limpa, vaza. O que não se confessa, se enraiza. O que não se entrega, acaba governando. O mundo diz, cuide do que as pessoas veem, administre a sua imagem, construa uma versão aceitável de você. Mas Deus diz, cuide da origem, cuide do coração, porque ali está a sua verdade. E quando Deus fala do coração, não o faz para humilhar você, mas para salvá-lo do auto-engano. Porque Deus não quer apenas um comportamento correto. Deus quer uma vida nova que flua limpa de dentro para fora.
Imagine um rio cristalino que de repente começa a trazer água turva. Você poderia colocar filtros por onde a água passa, poderia tentar consertar o que se vê, poderia disfarçar a sujeira, mas se seguir o rio até cima, encontrará a nascente. Alguém contaminou a origem. E enquanto a origem continuar contaminada, por mais que você filtre abaixo, a turbidez voltará. A sua vida é o rio, o seu coração é a nascente. E aqui está o ponto que muda tudo. Deus não chama você para viver filtrando sintomas, mas curando raízes. Então hoje, antes de lutar novamente sozinho com o comportamento externo, faça a si mesmo uma pergunta com coragem. O que há no meu coração que está produzindo isso? O que estou guardando que está me envenenando por dentro? Que lembrança eu ainda não soltei? Que ressentimento abracei como se fosse proteção? Que pensamento escuro estou alimentando em silêncio? E aqui entra a esperança, porque você não está sozinho diante da sua própria sujeira. A oração não é uma formalidade, é uma rendição. Diga ao Senhor com verdade: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51. Essa é uma oração poderosa, porque não presume força humana, pede obra divina. Deus diz hoje a você: meu filho, minha filha, não tenha medo de olhar para dentro. Eu conheço o seu coração melhor do que você mesmo. E o meu desejo não é condenar você, mas limpar você. Não vim apontar de longe, vim restaurar de perto. Eu posso tirar aquilo que contamina você e devolver a frescura que você perdeu. Posso remover o peso que você carrega e fazer com que de você flua vida abundante. Mas se o coração é a nascente, e se dele brota tudo o que você é, então a pergunta é inevitável: o que exatamente o contamina? De onde vem essa sujeira interior que se apega à alma e apaga a paz? A resposta vai surpreender você, porque muitas vezes ela não vem do que você imagina, mas daquilo que você permitiu guardar em silêncio. No Homero 2, o que realmente te contamina? Há um inimigo que nem sempre faz barulho, mas sempre deixa rastro. Não vive na rua, não se esconde no escritório, não está apenas no que você olha ou no que você escuta. Está dentro. E o mais difícil de admitir é isto: há coisas dentro de você que não gosta, que envergonham você, que preferiria não ter. Pode ser um ressentimento que você guarda como se fosse uma segurança. Pode ser uma inveja que queima quando outros prosperam. Pode ser uma ira que aparece sem aviso. Pode ser um desejo escondido que suja você por dentro e depois deixa um vazio. E quando você se olha por fora, tenta parecer normal, funcional, forte, mas por dentro sente uma mistura estranha de culpa, cansaço e silêncio. E antes que você comece a se atacar, deixe-me dizer algo como pastor, com o coração aberto. Você não é o único. Todos, absolutamente todos, carregamos uma luta interior. A diferença não está em quem tem batalha, mas em quem se atreve a trazê-la para a luz. Porque o que se esconde, apodrece. O que se nomeia pode ser curado. E Jesus não veio para se surpreender com o seu coração. Jesus veio para transformá-lo. Passamos a vida nos protegendo do que é externo. Cuidamos da comida, cuidamos do ar, cuidamos do contato, cuidamos da imagem. Mas a contaminação mais perigosa não vem de fora. Vem de dentro. Você pode viver em um ambiente limpo e ainda assim sentir-se sujo por dentro. Pode ter uma vida organizada e ainda assim ter um coração desordenado. Pode ter uma aparência correta e ainda assim estar lutando com pensamentos que arrastam você. Em Marcos 7, 21 ao 23, Jesus afirma que de dentro, do coração, saem os maus pensamentos e tantas coisas que contaminam o homem. Ele não disse: o que entra define você. Disse: o que sai revela o que está guardado. Isso significa que o problema não é apenas o mundo ao seu redor, mas o mundo que habita dentro de você.
Esses pensamentos que você repete quando ninguém vê, essas conversas internas de vingança, essas fantasias que você acaricia, essas palavras amargas que mastiga na mente, não desaparecem. Elas se acumulam, fermentam, e um dia se tornam atitude, se tornam hábito, se tornam decisão. Tiago explica isso como um processo que começa pequeno, mas termina dominando se você não o detém. Em Tiago 1,14-15 diz que cada um é tentado, quando pela sua própria concupiscência é atraído e seduzido, e que depois isso concebe e dá à luz o pecado. E o pecado produz morte. Veja como isso é sério. O que você guarda em segredo pode acabar governando a sua vida em público. O que hoje você tolera no pensamento, amanhã exigirá obediência. O que hoje parece apenas um desabafo, amanhã se torna uma corrente. Deixe-me dar uma imagem para que você sinta isso. Imagine o porão de uma casa, um depósito onde você guardou coisas por anos, caixas com lembranças, feridas embaladas, frases que disseram a você e que ainda doem. Para garantir, você guardou ressentimentos, guardou desculpas, guardou comparações, guardou a necessidade de ter razão. Com o tempo entra a umidade, o papelão amolece, aparece mofo, e mesmo que ninguém desça até lá, o cheiro sobe. Entra nas roupas, nas cortinas, na sala, em tudo. Assim é o coração. O que você guarda embaixo acaba afetando o que está acima. O que você esconde acaba contaminando aquilo que você ama. E o pior é que a pessoa se acostuma com o cheiro, até que já não percebe que vive nessa atmosfera. Por isso, hoje, Deus convida você a um ato que exige coragem, um inventário honesto, não para condenar você, mas para libertar você. Pergunte a si mesmo com sinceridade: o que tenho guardado? O que me contamina quando fico sozinho? Que ferida continuo alimentando como se fosse parte da minha identidade? Que pensamento sempre volta e rouba a minha paz? Você não precisa resolver tudo hoje. Apenas reconheça. Dê um nome, porque quando você nomeia diante de Deus, aquilo deixa de ter autoridade silenciosa. Hoje Deus diz a você que não o condena pelo que você guarda. Ele chama você para trazer isso à luz, para limpar junto com você. Nada do que há em você o surpreende. Nada do que há em você o faz amar você menos. Ele não está esperando a sua perfeição para se aproximar. Ele se aproxima para fazer você novo. Ele pode criar em você um coração puro, como clama o Salmo 51:10, e renovar um espírito reto dentro de você. Grave esta frase na sua alma, porque dói, mas cura. O que você guarda para se proteger acaba destruindo você. Esse ressentimento que você sustenta para que não voltem a ferir você, envenena você por dentro. Essa inveja que você esconde porque ninguém deve saber, rouba a sua gratidão. Essa amargura que você justifica porque tem razão, endurece o seu coração e afasta você da presença de Deus. E agora vem algo importante. Se a contaminação nasce dentro, talvez você pense que a solução é apenas corrigir o comportamento, polir a sua imagem, esforçar-se mais para parecer melhor. Mas aí está a armadilha em que muitos caem, até mesmo pessoas muito religiosas. Porque você pode limpar por fora e continuar sujo por dentro. E Jesus queria a raiz, não a máscara. Número 3. A armadilha da aparência. Porque há pessoas que sabem todas as canções, que não faltam a um domingo, que levantam as mãos com força, que dizem amém com convicção. E ainda assim, quando a música termina e ficam sozinhas, sentem um vazio que não se preenche, porque há crentes que conhecem a Bíblia, que servem, que dão, que aparentam firmeza, mas por dentro vivem com ansiedade, com ressentimento, com uma sujeira silenciosa que ninguém vê. Algo não encaixa. E esse algo é uma armadilha antiga perigosa e, ao mesmo tempo, muito comum acreditar que a limpeza externa pode substituir a transformação interna.
Talvez você já tenha vivido isso. Você faz o correto, se esforça, cumpre, ora, lê, se disciplina, e ainda assim, à noite, quando ninguém o vê, sente que há uma distância entre você e Deus, como se existisse um vidro invisível. E o que mais dói não é apenas o vazio, é a culpa. Porque se você está fazendo tantas coisas certas, por que ainda se sente sujo por dentro? Então você tenta compensar. Exige mais de si mesmo. Enche a vida de atividades. Se ocupa para não se escutar, mas o coração não se cura com barulho. A alma não se limpa com aparência. E por isso, hoje, Deus traz a você uma verdade que incomoda, sim, mas que também liberta. O próprio Jesus falou sobre isso com uma firmeza que não pode ser ignorada. Em Mateus 23, 27 ao 28, ele disse aos mais religiosos de sua época que eram como sepulcros caiados, por fora bonitos, por dentro cheios de imundícia. E essa frase é como uma espada, porque não foi dirigida a pagãos, nem a pessoas afastadas, nem a quem nunca entrou em um templo. Foi dirigida a pessoas que tinham disciplina, reputação, conhecimento e aparência. Jesus estava expondo a grande tragédia da religião sem rendição. Ela se transforma em maquiagem espiritual. Ajuda você a parecer bem, mas não ajuda você a estar bem. Ensina você a cobrir, mas não a curar. Treina você para impressionar, mas não para ser transformado. Um sepulcro caiado brilha debaixo do sol. Parece limpo, parece organizado, até parece santo, mas continua sendo um túmulo. E é isso que acontece quando o coração não se entrega. Você pode polir a superfície, mas se a raiz está doente, o fruto será amargo. Pode mudar o tom da sua voz, mas se dentro há ira, essa ira encontrará uma fresta. Pode sorrir em público, mas se dentro há amargura, essa amargura vai se infiltrar nas suas palavras mais íntimas. O exterior pode enganar todos por um tempo, mas não pode sustentar você na solidão. A aparência não abraça você quando você se quebra. A maquiagem não traz paz. Deus não se deixa enganar, mas também não rejeita você pelo que vê. 1 de Samuel 16:7 diz com clareza: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. Deus olha mais profundo do que o seu comportamento, mais profundo do que o seu currículo espiritual, mais profundo do que a sua imagem. E quando Ele olha, não o faz para humilhar você, faz para resgatar você. Porque aquilo que você esconde por vergonha, Ele quer tocar com graça. Aquilo que você tenta cobrir, Ele quer limpar desde a raiz. Aquilo que você tenta controlar, Ele quer curar com seu amor. Pense nesta metáfora simples. As frutas do supermercado brilham, perfeitas, cobertas de cera. Mas você morde e às vezes estão moles por dentro, sem sabor, começando a apodrecer debaixo daquela camada brilhante. A cera fazia parecer boas, mas a cera não as fazia estar boas. Assim também pode ser uma vida espiritual baseada apenas em rotina. Você parece correto, mas se sente vazio. Parece firme, mas está quebrado. Mostra-se justo, mas por dentro há uma guerra não resolvida. E então hoje Deus faz a você uma pergunta que não é para acusar, mas para despertar. Quanto da sua vida espiritual é cera e quanto é fruto? Você está mais ocupado em manter uma imagem do que em render um coração. Você se preocupa mais com a forma como os outros o veem do que com como você realmente está diante de Deus? Não se trata de deixar de fazer coisas boas. Trata-se de deixar de usá-las como esconderijo. Porque às vezes servimos para não chorar. Às vezes lemos para não confessar. Às vezes cantamos para não perdoar. Às vezes pregamos para não curar. Ouça esta frase porque pesa, mas é verdade. Você pode enganar todos, mas não pode enganar Deus e não pode enganar a si mesmo à noite. Quando o barulho termina, o seu coração fala. Quando o dia acaba, a consciência se senta com você. E ali
Exatamente ali. Deus não diz, você me decepciona. Deus diz, venha, a sua imagem perfeita não me impressiona. O seu coração honesto me comove. Hoje Deus diz a você, tire a maquiagem comigo. Você está seguro em minhas mãos. Porque a limpeza externa não funciona como salvação. Pode ser ordem, pode ser disciplina, pode ser um bom hábito, mas não é transformação. E se isso não funciona, então a pergunta inevitável é: qual é o primeiro passo real para uma limpeza genuína? A resposta é mais simples do que parece, mas custa uma honestidade brutal diante de Deus. Uma rendição sem desculpas. Senhor, por fora estou funcionando, mas por dentro preciso que me limpes. E quando essa oração nasce, não dá aparência, mas dá verdade. Ali começa a renovação que Jesus prometeu. No Emero 4, o valor da verdade interior. Sei que às vezes é mais fácil ignorar o que há dentro de você do que confrontar isso. É mais confortável seguir adiante, manter-se ocupado, encher o dia de tarefas, de barulho, de telas, de conversas. Porque quando o silêncio chega, quando você fica a sós consigo mesmo, aparecem aquelas emoções que você não pediu, aqueles pensamentos que não quer olhar, aquelas feridas que continuam abertas, mesmo quando você sorri. Olhar para dentro dói, e dói porque a pessoa teme encontrar algo que não sabe como lidar. Como se dentro houvesse um quarto trancado com chave e uma parte de você dissesse, melhor não abrir, porque não sei o que vai sair. E talvez por isso você tenha aprendido a viver sem espelho, a viver com desculpas elegantes, a viver com frases que soam bem por fora, mas que não resolvem o que acontece por dentro. Estou bem. Não é nada demais. Já vai passar. Deus sabe. Sim, Deus sabe, mas não para apontar o dedo, e sim para curar você, porque o que permanece escondido não se transforma. E o que não é nomeado governa você em silêncio. Por isso esta parte é como um aconselhamento íntimo, como se estivéssemos sentados frente a frente, sem máscaras, sem pressa, com o coração aberto sobre a mesa. Agora ouça esta pergunta, mas não a responda rápido. Deixe que ela desça devagar, como uma gota de água atravessando a terra seca. Se hoje Deus perguntasse a você, meu filho, minha filha, o que realmente há no seu coração? Não o que você mostra, não o que você diz, não o que você aparenta. O que realmente há aí dentro? O que você responderia? O que está ocupando espaço dentro de você quando ninguém vê? Que conversa você repete na mente uma e outra vez? Que pessoa você continua julgando por dentro, mesmo sendo gentil por fora? Que lembrança ativa você, amarga você, endurece você? Fique um momento aí, respire e seja honesto. Deus não se assusta com a sua verdade. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não chegou a esse lugar por ser perfeito. Chegou por ser verdadeiro. Quando caiu, caiu forte. Quando falhou, falhou de verdade. E mesmo assim, em vez de se esconder, quebrou-se diante do Senhor. Não se defendeu com religião. Não se maquiou com atividades. Não disse, eu já faço muito. Ele se abriu por completo e orou algo que exige uma coragem que poucos entendem até praticá-la. Em Salmo 139, versículos 23 ao 24, Davi diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você percebe o que está acontecendo aí? Davi não apenas confessa o óbvio. Ele pede que Deus o examine, porque às vezes o mais perigoso não é o que sabemos, mas o que não vemos. Há coisas que normalizamos, há atitudes que justificamos, há ressentimentos que chamamos de prudência, há invejas que chamamos de senso de justiça, há controle disfarçado de responsabilidade. Por isso, Lamentações 3,40 diz assim, examinemos os nossos caminhos e provemo-nos e voltemos para o Senhor.
A cura começa com um diagnóstico honesto. Você não pode limpar aquilo que não admite que está sujo. Não pode pedir renovação interior se continua defendendo o lixo emocional que rouba sua paz. Imagine isto. Você sente uma dor no corpo, mas evita ir ao médico. Não porque não se importe, mas porque tem medo do diagnóstico. Tem medo de que o exame revele algo sério. E enquanto você evita, o problema cresce no escuro. Assim também funciona o coração. O inimigo ama a escuridão. A vergonha ama a escuridão. Mas Deus é luz e a sua luz não vem para condenar você. Vem para revelar o que precisa de cura para poder curar. A luz de Deus não é um refletor de interrogatório. É uma lâmpada de resgate. É o Pai dizendo: deixe-me ver a ferida para poder curá-la. O mundo diz que se expor é fraqueza, que mostrar o que há dentro é perigoso, que admitir a sua luta faz você parecer menor. Mas no reino de Deus, a vulnerabilidade diante dele é a posição mais segura que existe. Porque Deus não usa a sua verdade para esmagar você. Deus usa a sua verdade para libertar você. Quando você é sincero, não perde valor. Você recupera peso espiritual, recupera direção, recupera paz. Então hoje, ore oração de Davi, mas não como um ritual, e sim como um ato real de rendição. Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, mostra-me o que eu não consigo ver. Não quero continuar me escondendo. E depois, fique em silêncio. Não encha o momento com barulho. Deixe que o Espírito Santo ilumine esses cantos que você manteve fechados. Talvez ele mostre uma ferida não perdoada. Talvez mostre um medo que controla você. Seja o que for que ele mostre, não fuja. Esse é o começo da limpeza profunda que Jesus quer fazer em você. Hoje Deus diz a você: não tenha medo do que eu encontrar em você. Eu já conheço tudo e continuo aqui, amando você. A minha luz não vem para destruir você, vem para libertar você. Confie em mim. Mas aqui vem a pergunta maior, aquela que decide o rumo da sua vida. Mesmo sendo completamente honesto, mesmo vendo claramente o que há no seu coração, você realmente pode mudá-lo. Essa resposta muda tudo. Número 5. A impossibilidade que liberta. Sei que você já tentou, talvez mais vezes do que consegue contar. Você disse nunca mais com lágrimas nos olhos. Fez promessas que nasceram sinceras, escreveu propósitos, tomou decisões fortes e por um tempo parecia que sim, que finalmente estava avançando. Mas então chega o dia inesperado, a emoção empurra você, a tentação bate à porta, o pensamento volta e outra vez você cai no mesmo lugar. E é aí que dói de verdade. Não tanto pelo pecado em si, mas pela desesperança que bate depois, aquela voz escura que sussurra: você nunca vai mudar, sempre será assim, já é tarde para você. E eu entendo, porque essa batalha não acontece fora, acontece dentro, onde ninguém vê, onde a vergonha faz eco. Existe um cansaço muito específico que só conhece quem já lutou com o próprio coração. É como carregar uma mochila cheia de pedras. Você se levanta com intenção, mas no final do dia termina exausto, não pelo que fez, mas pelo que carregou dentro. E de repente começa a pensar que há algo fundamentalmente quebrado em você, que talvez Deus já tenha se cansado, que talvez suas tentativas não sirvam. Mas ouça isto com calma, como quem bebe água depois de uma longa caminhada. O fato de doer em você, o fato de você odiar isso, o fato de não se conformar, já é um sinal de que Deus não soltou você. O inimigo quer convencer você de que a sua queda é a sua identidade. Mas Deus lembra você de que a sua queda é o lugar onde a graça dele encontra você. Aqui está a tensão que tem mantido você preso. Por um lado, você sabe o que está errado. Você vê, reconhece. Às vezes, até odeia isso.
Mas, por outro lado, parece que não consegue mudar com a própria vontade. Quer ser diferente, mas as suas forças não são suficientes. E, em silêncio, você se pergunta se isso é um beco sem saída ou se é algo que ainda não entendeu. Porque se a vontade fosse suficiente, você já teria mudado há muito tempo. Se o esforço fosse a chave, você já seria livre. E então aparece esta verdade incômoda, mas libertadora: talvez o problema nunca tenha sido falta de força. Talvez o problema seja que você está tentando fazer com mãos humanas aquilo que só Deus pode fazer. O próprio Deus descreve o coração humano com uma honestidade que dói, mas que também explica a sua experiência. Jeremias 17:9 diz: "Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?" E então vem a virada, como uma porta que se abre no meio do vale. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, provo o coração. Ou seja, o seu coração é tão profundo, tão enganoso, tão complexo, que nem você mesmo o conhece completamente. Como você vai limpá-lo sozinho? Como vai curar com suas forças aquilo que nem consegue ver totalmente? Mas Deus pode conhecê-lo, Deus pode examiná-lo, e Deus pode limpá-lo desde a raiz. Por isso Davi, quando chegou ao fundo do poço, não orou: "Vou me esforçar mais." Davi entendeu algo que muda tudo. Em Salmo 51:10, ele clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto." Veja o verbo cria. Não diz consertar um pouco, não diz polir a superfície, diz cria. É a mesma ideia de Gênesis, quando Deus cria do nada. Davi não estava pedindo maquiagem espiritual, estava pedindo um ato criador, um milagre interior, uma nova natureza. E aqui está a verdade que liberta a sua alma de uma carga impossível. Você não pode limpar o seu próprio coração, mas também não precisa fazê-lo. Existe um cirurgião que pode operar onde você não alcança. Existe um Criador que pode fazer novo aquilo que está apodrecido. Existe um Salvador que não veio dar tarefas impossíveis, mas resgatar você por dentro. O seu trabalho não é ser o seu próprio Salvador. O seu trabalho é render-se àquele que realmente pode salvar você. Porque rendição não é derrota, é o começo da transformação real. Pense nisso como uma cirurgia. Existem operações que você não pode fazer em si mesmo, por mais vídeos que veja, por mais boas intenções que tenha. Você pode conhecer a teoria, pode desejar a cura, pode odiar a dor, mas mesmo assim precisa deitar na mesa, permitir que alguém intervenha e confiar em mãos mais experientes do que as suas. Deus é o cirurgião da alma e Jesus é a mão firme que entra onde você não consegue entrar. Mas Ele não força a porta, Ele espera o seu consentimento, espera o seu sim, espera a sua entrega real. Então hoje, pare de prometer a si mesmo que vai mudar com a própria força. Pare de carregar a pressão de ser perfeito para sentir-se digno. E diga a Deus, com a honestidade mais simples: eu não consigo sozinho, eu preciso de Ti. Faz em mim o que eu não posso fazer. Essa oração de rendição é mais poderosa do que 1000 promessas de esforço, porque a sua maior força não é aparentar controle. A sua maior força é reconhecer que não consegue sozinho. E ouça este sussurro de graça, como se fosse Deus falando: nunca pedi que você salvasse a si mesmo, pedi que confiasse em mim. Os seus fracassos não me surpreendem nem me afastam. Eles são exatamente a razão pela qual eu vim. Deixe-me fazer aquilo que só eu posso fazer. Então, se é Deus quem limpa o coração, como Ele faz isso? Qual é o processo real dessa obra profunda? Porque não é magia instantânea, é uma renovação que tem passos, tem direção e tem um amor que nunca desiste de você. No Número 6, assim Deus limpa o seu coração.
Jesus disse uma frase que parece simples, mas é uma explosão de esperança para alguém que se sente contaminado por dentro. Em João 15:3, ele declara: "Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado." Ele não disse estarão limpos quando se comportarem bem. Não disse serão limpos quando consertarem a vida. Disse já estão limpos e atribuiu isso a algo que muitas vezes subestimamos: a sua palavra. Porque a palavra de Deus não é apenas informação bonita para a mente. É um agente vivo que entra onde você não pode entrar e começa a lavar aquilo que você nem sabia que estava sujo. Quando a Escritura entra em um coração aberto, faz o que a água e o sabão fazem com uma roupa manchada: penetra, amolece, levanta a sujeira que estava presa nas fibras. A palavra mostra aquilo que você não queria ver, sim, mas também dá aquilo que você não podia produzir. Ela remove mentiras que você carregou por anos. Arranca rótulos antigos. Lembra quem você é em Deus quando a culpa insiste em lembrar o pior. Às vezes você pensa que está lendo a Bíblia, mas na verdade a Bíblia está lendo você. E aí começa a limpeza real, não da aparência, mas da raiz. Em Ezequiel 36, 25, 26 está escrito: "Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. E de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne." Você vê? Deus não está oferecendo um retoque superficial. Ele está falando de aspergir, limpar, tirar, dar, colocar, substituir. Não é um remendo, é um transplante, é uma mudança de natureza. É Deus colocando a sua mão na área mais profunda e dizendo: "Isso não vai permanecer assim." O mundo diz que a mudança acontece de fora para dentro. Mude o ambiente, mude os hábitos, mude a imagem. E claro que essas coisas influenciam, mas Deus trabalha ao contrário, de dentro para fora. Ele toca o coração e, como consequência, começam a mudar as suas decisões, as suas reações, as suas palavras, os seus desejos. Por isso, a limpeza de Deus não parece maquiagem. Parece uma vida nova crescendo de dentro, como uma árvore que tem raiz saudável e por isso começa a dar frutos diferentes. Deixe-me explicar com uma imagem simples. Pense em uma roupa com uma mancha antiga de gordura. Ela não sai apenas passando água. Precisa de molho para amolecer o que endureceu. Precisa de sabão que entre nas fibras. Precisa de fricção para soltar aquilo que está grudado. E precisa de tempo. Assim também, Deus trabalha com você. Existe um deixar de molho que vem pela palavra, porque a palavra amolece aquilo que estava duro, suaviza o que estava áspero e torna você sensível novamente. Existe uma limpeza profunda que vem pelo sangue de Cristo, porque a cruz não apenas cobre, ela limpa. Não existe mancha tão escondida, tão repetida, tão vergonhosa que o sangue não possa alcançar. E existe uma renovação constante que vem pelo Espírito Santo, porque ele não apenas convence você do que contamina, também dá poder para caminhar no novo, guia você à verdade e produz em você aquilo que a sua carne nunca conseguiu produzir. Talvez você diga, mas eu leio e continuo igual. E aqui vem uma palavra pastoral para sua alma. O tempo de molho leva tempo. Existem limpezas que acontecem em camadas. Existem coisas que Deus primeiro revela, depois cura, depois organiza, depois fortalece. Às vezes a maior mudança acontece em silêncio antes de aparecer por fora. Não abandone o processo só porque ele não parece espetacular. A palavra pode estar trabalhando em lugares que você ainda nem sabe nomear. E mesmo quando você não vê resultados imediatos, Deus vê movimento interior. Ele não se desespera com você. Ele é paciente, firme, constante, e a obra dele não fica pela metade. Então, coopere com a limpeza, sem ansiedade, mas com intenção.
Esta semana, abra espaço para esses três agentes. Deixe que a palavra lave você todas as manhãs, mesmo que seja com um salmo lido devagar, pedindo ao Senhor: limpa a minha mente, endireita o meu interior. Deixe que o sangue de Cristo toque o que é específico, não apenas o geral, confessando pelo nome aquilo que suja você e declarando com fé: o sangue de Jesus me purifica. E deixe que o Espírito Santo faça o profundo, convidando-o com humildade. Espírito de Deus, entra onde eu não posso entrar e muda o que eu não posso mudar. E ouça, como se Deus falasse ao seu ouvido enquanto você respira: a minha palavra é água viva, o meu sangue é suficiente. O meu Espírito está com você. Você não precisa entender todo o processo, apenas precisa se render a Ele. Eu terminarei aquilo que comecei, porque Deus não remenda o seu coração. Ele o recria completamente. Mas há algo que o processo exige da sua parte, algo que Deus não fará por você, porque respeita a sua vontade, e talvez seja o mais difícil de tudo: soltar. No Hebreus 7, o requisito das mãos abertas. Não falo com você de um pedestal, falo da mesma humanidade que você carrega. Eu também tive que olhar para dentro de mim e reconhecer coisas que não queria soltar, feridas que me davam uma identidade, ressentimentos que me faziam sentir justificado, lembranças que serviam como desculpa para não perdoar, hábitos que prometiam alívio momentâneo, mas depois me deixavam ainda mais vazio. Soltar não é fácil e não se consegue com uma frase bonita. Mas também não é possível viver limpo por dentro com as mãos fechadas. Ninguém pode obrigar você a abrir a mão. E por isso mesmo, ninguém pode obrigar você a continuar acorrentado, exceto a sua própria decisão de se agarrar. Aqui está a ironia que dói. Aquilo que você se recusa a soltar é exatamente o que mantém você preso. Você pensa que, ao segurar a ofensa, tem controle. Mas, na verdade, a ofensa é que segura você. Acredita que, ao se apegar à amargura, está se protegendo. Mas a amargura vai envenenando você lentamente. E quanto mais forte você fecha o punho, menos espaço sobra para a paz. Diga com honestidade: quantas noites você já perdeu revivendo o que fizeram com você? Quantas conversas você repetiu na mente preparando respostas que nunca deu? Quanta alegria você adiou porque o seu coração continua ocupado segurando aquilo que o feriu? A palavra diz isso de maneira direta, sem maquiagem espiritual. Em Hebreus 12:1 somos chamados a deixar todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com paciência a carreira. Não fala apenas do pecado, fala também do peso, porque há cargas que nem sempre parecem erradas na superfície, mas mesmo assim impedem você de avançar. Ressentimentos, expectativas quebradas, culpas antigas, promessas que não se cumpriram, nostalgias que se transformaram em correntes. E a palavra deixar não soa confortável, soa como um ato deliberado. Soa como abrir a mão. Soa como soltar antes de correr, porque ninguém vence uma corrida carregando pedras nas costas. E ouça isto com clareza: Deus limpa, mas você participa soltando. A Escritura também expressa isso com verbos ativos, como um chamado à cooperação real. Em Isaías 1:16-17, ouvimos: lavai-vos e purificai-vos, tirai, deixai, aprendei. Não é salvação por obras, é obediência de um coração que já foi tocado. Deus não pede que você se cure sozinho. Ele pede que você não abrace aquilo que adoece você. Ele não pede que você seja o seu próprio salvador. Pede que solte aquilo que impede a obra dele dentro de você. Imagine esta cena. Você coloca a mão debaixo de um jato de água, mas a mantém fechada em punho. A água corre pelos dedos, pelo dorso, pelo pulso, mas a palma permanece suja. A parte que mais precisa ser lavada é a que menos se expõe. E assim, muitos vivem a fé. Queremos limpeza, mas com controle.
Queremos paz, mas sem entrega. Queremos renovação, mas sem soltar esse direito de continuar feridos. Esse hábito de guardar rancor, essa necessidade de ter a última palavra dentro da mente. Apenas o que se abre pode ser lavado. Apenas o que se entrega pode ser transformado. Porque aquilo que você segura acaba definindo você. Se você abraça a ferida, torna-se a pessoa ferida. Se se apega à raiva, torna-se a pessoa amarga. Se segura a culpa, vive como aquele que não merece. E isso é uma contaminação silenciosa. Não apenas suja o seu ânimo, também distorce a sua identidade. Mas aquilo que você entrega a Deus não destrói você, liberta você. Quando você solta, recupera o seu nome, volta a ser filho, volta a ser filha, volta a respirar sem aquela pressão no peito, sem aquele diálogo interno que machuca por dentro. Agora torne isso real. Abra suas mãos onde você estiver, literalmente, palmas voltadas para cima, como quem para de lutar, como quem se rende em paz. E diga ao Senhor com palavras simples, mas verdadeiras: Senhor, isto que estou carregando está me contaminando. Isto que não soltei está me pesando. Hoje eu solto. Entrego a Ti. Não quero continuar apertando o punho. Quero ser livre. Soltar o controle é a maneira de ganhar paz, porque a paz não nasce de controlar tudo. Nasce de confiar naquele que pode sustentar tudo. E ouça, como se fosse a voz direta de Deus sobre a sua vida. Não estou pedindo que você esqueça. Estou pedindo que me entregue. Dê a mim aquilo que você carrega. Eu sei o que fazer com isso. As suas mãos abertas são mais fortes do que os seus punhos fechados. Eu posso limpar aquilo que você não pode, mas preciso que você coloque isso nas minhas mãos. E de tudo aquilo que você precisa soltar, existe um que é particularmente difícil. Um que funciona como o detergente mais poderoso para a alma, mas que também é o mais custoso. Vamos falar sobre o perdão. Número 8. O detergente mais poderoso. Sei que há feridas que parecem imperdoáveis. E antes de dizer qualquer coisa sobre o perdão, preciso dizer isto. Não vou minimizar a sua dor. Talvez tenha sido um pai que foi embora e deixou você com perguntas que nunca foram respondidas. Talvez tenha sido uma traição que partiu o seu coração justamente quando você estava confiando. Talvez tenham sido palavras que marcaram você, ditas por alguém que deveria cuidar de você, não quebrar você. Talvez tenha sido abuso, humilhação, injustiça, algo que roubou a sua paz e deixou você vivendo na defensiva. O que fizeram com você foi errado. O dano foi real. E o tempo, em vez de apagar, às vezes apenas cobriu com camadas, até que uma conversa, uma data, um cheiro, uma música toca nisso outra vez e volta a doer como se fosse ontem. E é aí que o perdão se torna uma palavra pesada, quase ofensiva, porque você sente que perdoar seria como dizer, não foi tão grave. Mas o perdão não é isso. Perdoar não é justificar, não é esquecer, não é fingir que nada aconteceu, não é reconciliar-se se não for seguro fazer isso. Perdoar é outra coisa, muito mais profunda e mais santa. É uma decisão, às vezes diária, de não continuar bebendo o veneno que outra pessoa derramou na sua alma. É decidir que o pecado que fizeram contra você não terá o direito de governar você por dentro. É dizer, isto me feriu, mas não vai me definir para sempre. Imagine a sua vida como um barco. Você quer avançar, quer chegar a novas águas, quer respirar liberdade, quer começar de novo com um coração limpo. O motor está ligado, há combustível, há direção, mas você não se move. E quando olha debaixo da superfície, há uma âncora enferrujada prendendo você ao mesmo lugar. Essa âncora se chama ressentimento. E o pior de uma âncora assim é que ela não apenas impede você de avançar, faz você gastar energia sem sair do lugar,
Você se cansa, se frustra, sente-se preso e pensa que o problema é você, quando na verdade ainda está amarrado ao passado. O perdão é cortar essa corrente, não porque o passado seja mentira, mas porque ele já não merece controlar o seu futuro. Você pode ter lágrimas nos olhos e paz no espírito ao mesmo tempo. Pode lembrar do que aconteceu sem que isso destrua você. O perdão não apaga a lembrança, ele a desarma. Tira dela a autoridade de cravar a mesma faca cada vez que aparece na sua mente. E quando isso acontece, o seu coração começa a respirar, porque você já não está lutando contra o ontem. Está caminhando com Deus hoje. Jesus falou sobre isso com uma seriedade que nos sacode, e fez isso porque Ele conhece o coração humano. Em Mateus 6, 14 e 15, ele diz que, se você perdoar, o seu Pai Celestial também perdoará você, e se não perdoar, também não poderá receber perdão. Não porque Deus seja vingativo, mas porque um coração que se agarra à ofensa se endurece tanto que já não sabe receber graça. É como fechar o punho com tanta força que já não consegue abrir a mão para receber o presente. O perdão não é apenas um favor ao outro, é a porta pela qual entra a limpeza de Deus em você. E em Efésios 4, 31, 32, a palavra descreve isso como uma limpeza real: tirar amargura, ira, raiva, gritaria, maledicência. E perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo. Aí está o modelo. Cristo não perdoou você porque você merecia. Ele perdoou porque Ele é bom e porque o seu sangue é suficiente. Ele perdoou desde a cruz, no meio da dor, enquanto era injustamente ferido. E agora, Ele não pede algo que Ele mesmo não tenha feito primeiro. Ele convida você a entrar no seu modo de viver, livre, limpo, sem correntes internas. Porque a falta de perdão é uma prisão estranha. Parece que o culpado está preso, mas quem vive preso é você. Muitas vezes a pessoa que feriu você continua vivendo a própria vida, enquanto você continua carregando a cena repetidas vezes, como um filme que não para. E o perdão, ainda que seja um processo lento, é um ato de fé. Você confia que Deus é um juiz melhor do que você. Entrega a Ele o seu direito de vingança. Coloca a justiça nas mãos do único que vê tudo, que sabe tudo e que não se engana. Às vezes, perdoar não acontece em um único momento. Acontece em decisões repetidas. Não porque tenham ferido você 70 vezes 7, mas porque a lembrança volta. E cada vez que ela volta, você escolhe soltá-la novamente. Não estou pedindo que hoje você resolva anos de dor em 1 minuto. Estou pedindo que dê o primeiro passo, o mais importante: abrir a mão. Diga esse nome na sua mente, mesmo que doa. E depois ore com honestidade, sem teatro. Senhor, eu não consigo perdoar sozinho, mas decido começar. Entrego a Ti o meu direito de vingança. Entrego esta ferida, cura o meu coração, limpa-me por dentro. Isso já é suficiente por hoje. Deus não despreza um coração que treme, mas se rende. Hoje Deus diz a você: não peço que esqueça o que fizeram com você. Peço que me entregue. Eu farei justiça no tempo certo. Você ocupe-se de ser livre. A minha graça é suficiente para curar o que eles quebraram. Eu não apenas consolo você, eu limpo você e renovo você por dentro. Perdoa quem não merece não é declarar inocente o culpado. É declarar livre o seu coração. É o detergente mais poderoso porque remove a mancha que mais se agarra, a amargura. E quando essa mancha sai, algo muda dentro de você. Você respira diferente, pensa diferente, volta a sentir Deus perto, sem aquele muro interno que o rancor levantou. E agora, quando o coração começa a ser limpo, vem a próxima pergunta que define o seu futuro: como mantê-lo limpo? Porque a realidade é que a contaminação pode voltar se não renovarmos a mente. Vamos falar sobre isso. Número 9.
o filtro que mantém a pureza. Há uma batalha invisível que determina mais da sua vida do que você imagina. Não se vê no seu rosto, nem sempre se escuta nas suas palavras, mas sente-se no seu peito quando você está sozinho. É essa guerra silenciosa na mente, onde um pensamento levanta você e outro derruba você, onde uma verdade sustenta você e uma mentira sabota você. E por isso, mesmo que Deus já esteja limpando o seu coração, você precisa entender algo. A pureza não se mantém apenas com emoção espiritual, mantém-se com renovação mental. Porque aquilo que entra e permanece na sua mente, cedo ou tarde, desce ao coração e acaba se transformando em atitude, reação e decisões. O mundo busca mudanças explosivas, quer transformações da noite para o dia, promessas intensas que duram 2 dias, revoluções instantâneas que soam bem, mas se apagam rápido. Mas Deus é diferente. Deus trabalha como a própria vida trabalha, no pequeno e no constante. Uma semente, uma gota, um passo, um pensamento de cada vez. E aqui está o paradoxo. A mente que parece livre, porque pensa o que quer, muitas vezes é a mais escravizada, porque não decide, apenas reage. Não guia a sua atenção. A mente é roubada, não escolhe o seu foco, o impulso a arrasta. E quando você vive assim, por dentro sente-se contaminado, mesmo que por fora tente manter uma imagem de controle. Por isso Romanos 12:2 é um mapa de sobrevivência. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe a palavra renovação. Não diz força bruta, não diz mais regras, não diz mais aparência. Diz renovar a maneira de pensar. Porque a transformação real não se sustenta com emoções que vêm e vão. Sustenta-se com uma mente que aprende a voltar para a verdade quando o caos quer governar você. E para que isso não fique abstrato, Deus dá um filtro prático, simples, aplicável, cotidiano. Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algo digno de louvor, nisso pensai. Isso não é poesia, é um filtro de água para a alma, porque um coração limpo se mantém com uma mente renovada. Aquilo que você alimenta é o que cresce. Se você alimenta pensamentos de suspeita, crescerá desconfiança. Se alimenta pensamentos de ofensa, crescerá amargura. Se alimenta pensamentos de vergonha, crescerá a distância de Deus. Mas se alimenta a verdade, crescerá paz. Se alimenta a promessa, crescerá a esperança. Se alimenta a gratidão, crescerá a força interior. Agora talvez você diga, mas os meus pensamentos são automáticos, eu não os escolho, eles aparecem sozinhos. E sim, eu entendo essa frustração, porque durante anos a sua mente caminhou pelos mesmos caminhos, como uma roda que sempre cai no mesmo sulco. Esses caminhos mentais não desaparecem da noite para o dia, mas podem ser substituídos. Um novo pensamento, repetido com constância, cria um novo caminho. É como abrir uma trilha em uma floresta. No começo custa, há galhos, há resistência, parece mais fácil voltar ao caminho antigo. Mas se você caminhar pelo novo caminho todos os dias, chega um momento em que ele se torna natural. E isso também é graça. Deus não apenas limpa, Ele também reeduca a sua mente para que o seu coração possa viver em liberdade. Pense na água que sai cristalina quando passa por um filtro, mas se você parar de filtrá-la, a contaminação invisível volta sem que você perceba. Assim, acontece com a mente. Se você não filtra o que pensa, o que escuta, o que repete dentro de si, a contaminação volta como poeira fina. Você não vê no início, mas com os dias ela apaga a sua fé,
rouba a sua paz, deixa você irritado, deixa você pesado por dentro. Por isso, hoje, Deus convida você a filtrar. Cada pensamento que quer permanecer deve passar por este filtro. É verdadeiro ou é apenas uma suposição? É puro ou é tóxico? Edifica ou destrói? Aproxima-me de Deus ou me afasta? Se não passa pelo filtro, não lhe dê hospedagem. Lembre-se disto: você não pode evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode evitar que façam ninho. E aqui vem a microprática, simples, concreta, possível. Esta semana, cada vez que você perceber um pensamento negativo, tóxico ou destrutivo, não lute contra ele com ansiedade. Não discuta com ele por horas. Não o alimente. Substitua, em voz baixa, na sua mente, com uma verdade de Deus que contradiga essa mentira. Se o pensamento disser, nunca vou mudar, você responde, aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la. Se o pensamento disser, Deus já se cansou de mim, você responde, a sua misericórdia é nova a cada manhã. Se o pensamento disser, eu sou aquilo que fiz, você responde, em Cristo sou nova criatura. Você não está negando o seu alimento. E quando repete isso, uma e outra vez, a sua mente começa a obedecer à verdade, não ao impulso. Deus não pressiona você. Ele acompanha você e diz, você não precisa vencer todas as batalhas mentais em um dia. Precisa apenas vencer a deste momento. Um pensamento de cada vez. Eu lhe darei força para o próximo. Hoje, não exijo perfeição de você. Convido você à constância, porque os pensamentos são sementes. Semeie verdade, colha paz. Semeie promessa, colha esperança. Semeie palavra, colha limpeza. Mas a mente não é a única entrada para o coração. Há outras portas, olhos, ouvidos, conversas, ambientes. E se você não as guardar com intenção, a contaminação encontrará uma maneira de voltar a entrar. Vamos falar sobre essas portas e sobre como proteger aquilo que Deus já está limpando em você. Número 10. O porteiro do seu coração. Manter o coração limpo não é apenas uma experiência espiritual bonita, é uma estratégia de guerra. Porque mesmo que Deus limpe você por dentro, você continua vivendo em um mundo que não descansa, um mundo que bombardeia os seus sentidos sem pedir permissão. Telas, conversas, notícias, músicas, piadas, redes sociais, comparações, tentações disfarçadas de só um momentinho. E o mais perigoso não é que entrem uma vez, mas o resíduo que deixam. Certas coisas não parecem graves no momento, mas ficam como poeira fina na alma. E um dia você se pergunta por que perdeu a paz. E não foi um único golpe, foi uma exposição constante. Por isso hoje Deus chama você a assumir uma responsabilidade madura. Não se culpe por viver neste século, mas assuma o que você deixa entrar. Não é condenação, é cuidado. Não é legalismo, é proteção. Porque o seu coração tem portas. Os seus olhos são outra. Os seus relacionamentos são outra. Os seus relacionamentos são uma porta. O seu entretenimento é uma porta. As vozes que você escuta todos os dias, as opiniões que você consome, os ambientes que você frequenta, tudo isso tem acesso direto ao seu interior. E guardar o coração significa isto, ser o porteiro do seu próprio castelo. Nem todo aquele que pede para entrar merece acesso. Nem tudo o que parece normal é saudável. Nem tudo o que é popular é puro. E você não pode se permitir viver com as portas abertas como se nada estivesse acontecendo. Jó entendeu algo que muitos aprendem tarde, quando já estão feridos por dentro. Ele disse, fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa virgem? Job 31:1. Veja a sabedoria de um pacto. Ele não esperou falhar para colocar limites. Não disse, quando vier a tentação, vou ver se consigo. Ele decidiu antes, se antecipou.
Porque a pureza não se defende com boas intenções, defende-se com decisões prévias. Quando você decide de antemão o que não vai olhar, os seus olhos deixam de ser uma porta sem guarda. E a Bíblia também adverte sobre outra porta silenciosa, aquilo que você escuta e com quem você escuta. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 de Coríntios 15:33. Às vezes, não é uma queda repentina, é uma conversa repetida. Uma zombaria constante, uma fofoca que parece inofensiva, uma amizade que normaliza aquilo que antes machucava você, uma voz que alimenta a sua queixa e apaga a sua fé. Aquilo que você ouve com frequência acaba soando como verdade dentro de você. E sem perceber, o seu coração adota o tom das vozes que você mais frequenta. A verdadeira liberdade não é fazer o que você quer. A verdadeira liberdade inclui a capacidade de dizer não ao que faz mal a você. O escravo não é quem tem regras. O escravo é quem não consegue parar, quem não consegue deixar de ver, quem não consegue deixar de consumir, quem sabe que aquilo faz mal e mesmo assim volta como se houvesse algo mais forte do que a sua vontade. E sim, muitas vezes há. Por isso Deus não apenas convida você a sentir-se limpo. Ele convida você a viver com intenção. Imagine um castelo com um grande portão. Nem todo visitante chega com boas intenções. Alguns vêm disfarçados. Chegam com um sorriso e uma etiqueta que diz entretenimento inocente. Outros dizem só curiosidade. Outros dizem só estou me informando. E um bom porteiro não se impressiona com disfarce. Um bom porteiro avalia, pergunta, discerne. Às vezes, olha para esse visitante e diz: não, você não entra aqui. Porque o porteiro entende algo, uma visita permitida hoje pode se transformar em uma invasão amanhã. E você é esse porteiro. Você decide o que entra, você decide o que alimenta. E como sei que no momento da tentação a força de vontade se esgota, Deus dá a você uma estratégia simples, prática e poderosa. A fórmula, então, não para viver tenso, mas para viver preparado. Se vou abrir as redes sociais, então primeiro leio um versículo e faço uma oração curta. Senhor, guarda minha mente. Se sinto a tentação de ver algo prejudicial, então fecho a tela e oro 3 segundos. Jesus, limpa-me por dentro. Se alguém começa a falar mal de outra pessoa, então mudo de assunto ou me retiro. Se estou cansado e sei que no cansaço me enfraqueço, então me afasto 5 minutos e respiro com Deus antes de decidir. O então é a sua resposta pré-decidida. Assim você não depende do humor do momento. Assim você não negocia com a escuridão. Você já decidiu na luz, porque nem tudo o que pede para entrar merece acesso ao seu coração. Há coisas que parecem pequenas, mas são sementes, e se entram, crescem. Entram como apenas uma música e acabam mudando a sua linguagem. Entram como apenas uma série e acabam sujando a sua imaginação. Entram como apenas um amigo e acabam esfriando a sua fome por Deus. O porteiro não odeia as pessoas, ele apenas ama o castelo. E você não foi chamado para odiar o mundo, foi chamado para guardar a sua paz. Deus não está pedindo perfeição de você, está oferecendo direção. Hoje Deus diz a você: não peço que viva em uma bolha, peço que viva com intenção. Eu lhe darei discernimento para saber o que deixar entrar e o que manter fora. Confie na minha direção. E agora vem a pergunta que coroa tudo. Quando você limpa o seu coração com Jesus, quando o guarda com intenção, quando aprende a dizer não ao que contamina você, o que você ganha? A resposta é uma promessa tão bonita, tão poderosa, que vale cada esforço. E o próprio Jesus a disse. No Émera 11, a recompensa dos limpos. Feche os olhos por um momento e respire devagar,
Imagine que você está dirigindo à noite por uma estrada escura. Não é que o caminho não exista, é que o para-brisa foi se embaçando sem que você percebesse. Primeiro foi uma neblina leve, quase imperceptível. Depois, com o passar dos minutos, a umidade se acumulou. As luzes de outros carros começaram a ofuscar você. As linhas da estrada ficaram borradas. E você continua avançando, mas com tensão, com medo de cada curva, inseguro em cada decisão. Agora imagine que você passa a mão no vidro, devagar, uma única vez, e de repente aparece um espaço nítido. A estrada se define, as placas se tornam claras. As luzes já não ferem. Elas guiam. Isso é o que um coração limpo faz com a sua visão espiritual. Não cria Deus, não inventa a presença, apenas remove o embaçamento para que você possa ver o que sempre esteve ali. Quando o coração está contaminado, tudo se sente assim, como olhar para Deus através de um vidro embaçado. Você sabe que Ele existe. Você crê. Já ouviu promessas. Mas algo dentro de você parece um muro invisível. Você ora e parece que as suas palavras ficam no meio do caminho. Lê a Bíblia e, por momentos, ela parece distante, como se fosse para outros. Vê pessoas falando da presença de Deus com lágrimas. E você se pergunta por que para você é tão difícil senti-lo. E essa pergunta dói, porque você não quer estar longe, não quer viver pela metade. Quer proximidade real. Quer uma fé que não seja teoria, mas lar. E aqui vem uma verdade que não condena, mas explica. Não é que Deus tenha ido embora, é que a contaminação interior nubla a capacidade de percebê-lo. A sujeira nem sempre se nota por fora, mas por dentro altera a visão. A culpa distorce, o ressentimento endurece. A vida dupla confunde. A amargura pesa, e quando o coração carrega essas coisas, a voz de Deus se mistura com outras vozes, a voz do medo, a voz do passado, a voz da vergonha, a voz de você não é suficiente. Então o para-brisa continua embaçado, e você pensa que o problema é o caminho, quando na verdade é a clareza. Por isso, Jesus fez uma promessa: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Ele não disse apenas saberão de Deus, nem aprenderão sobre Deus, nem ouvirão falar de Deus. Disse verão, porque a recompensa da limpeza interior é clareza espiritual, é presença percebida, é comunhão viva, é como se a alma recuperasse a visão. De repente você entende coisas que antes pareciam confusas. De repente as promessas já não são frases bonitas, tornam-se alimento. De repente a oração já não é um monólogo, torna-se encontro. E o Salmo 24 confirma: quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura com engano. Salmo 24, 3 e 4. Não porque Deus ame menos quem está sujo por dentro. Não, Deus ama até mesmo no barro. Mas a pureza é a condição para desfrutá-lo, sem interferências. Como se Deus fosse o sol e a sujeira interior fossem nuvens. O sol não desaparece, as nuvens apenas o encobrem, e quando Deus limpa, não muda o sol, muda o céu. Talvez você tenha sentido que as suas orações batem e voltam. Talvez tenha pensado: Deus está longe. E hoje Deus responde a você com uma ternura firme: nunca fui embora. O que acontece é que há algo no meio que pode ser removido. E essa é a esperança. Porque se o problema fosse que Deus foi embora, você estaria perdido. Mas se o problema é que há neblina, então a neblina pode se levantar. Se o problema é que há embaçamento, então o vidro pode ser limpo. Se o problema é que há contaminação, então Jesus pode renovar você por dentro. Agora, fique comigo em uma imagem. Imagine Jesus diante de você,
não distante, não como uma ideia no céu, mas aqui, neste lugar. Ele olha para você, não com surpresa, porque já conhece tudo, não com repulsa, porque o seu amor não é frágil. Ele olha com aqueles olhos que atravessam a aparência e chegam ao lugar onde você se esconde. O que você vê no olhar dele? Vê julgamento, ou vê convite, vê rejeição, ou vê um venha, aproxime-se. Permita que esse olhar desarme você. Permita que o seu coração se torne sensível. Porque muitas vezes o que mais impede você de ver Deus não é que Ele esteja longe, mas que você se protegeu tanto que já não sabe se abrir. E escute esta frase, porque é simples, mas poderosa. A limpeza interior restaura a clareza para ver Deus. Não é magia, não é emoção inventada, é um resultado. Quando você solta o que contamina você, quando confessa, quando perdoa, quando deixa que a palavra lave você, algo se clareia. A presença de Deus se torna mais perceptível. A paz dele se torna mais estável. A voz dele se torna mais reconhecível. E você começa a viver não a partir da tensão de uma estrada escura, mas da segurança de um caminho iluminado. Hoje Deus diz a você quase como um sussurro: nunca fui embora. Sempre estive aqui, o que havia entre nós está sendo removido. Em breve você me verá com a clareza que deseja. Tenha paciência, a neblina está se levantando. E quando essa clareza chega, não muda apenas a sua relação comigo, muda a sua maneira de falar, de reagir, de amar, de decidir. Porque quem volta a ver Deus com nitidez, já não pode viver da mesma maneira. Não é mero dose. O que produz um coração novo? Escute isto com calma, porque pode mudar a maneira como você se vê. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Mateus 7:17 e 18. Jesus não está apenas descrevendo uma realidade. Ele também está escondendo uma promessa dentro dessa verdade. Se a raiz está saudável, o fruto acaba aparecendo. Não à força, não por pressão, não por vergonha. Ele aparece porque é o natural. E isso significa algo precioso para você. O problema nem sempre é você como pessoa. O problema é o que tem estado acontecendo na raiz. E se Deus cura a raiz, a sua vida pode começar a produzir aquilo que você tem tentado produzir há anos, sem resultados. Porque sejamos honestos, você tentou, você quis dar bons frutos, quis ter paciência, ser mais amável, mais firme, mais limpo por dentro, mais estável emocionalmente. Quis falar melhor, pensar melhor, reagir menos, perdoar mais. E às vezes consegue por um tempo, mas depois volta ao mesmo ponto, como se houvesse algo dentro de você que sabotasse a sua melhor intenção. E aqui vem a libertação. O fruto não se resolve gritando com o galho. O fruto se transforma quando o coração, que é a raiz, foi renovado por Jesus. Ninguém diz a uma macieira: esforce-se para dar maçãs. Ela simplesmente as dá porque essa é a sua natureza. E quando Deus dá a você um coração novo, Ele não apenas corrige comportamentos, Ele muda a natureza. E dessa nova natureza flui uma vida nova. Por isso a Bíblia não apresenta a mudança como uma atuação espiritual, mas como uma obra do Espírito dentro de você. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5:22 e 23. Veja como é bonito. Não diz o fruto do seu esforço, nem o fruto da sua força de vontade. Diz o fruto do Espírito. Isso é um mapa, isso é evidência. Isso é Deus dizendo a você: quando a minha presença tem espaço, quando o coração está sendo limpo, quando a contaminação interior deixa de governar, isto é o que começa a brotar. Amor que antes você não conseguia dar.
Alegria que não depende de tudo dar certo. Paz que não se quebra com a primeira má notícia. Paciência que antes parecia impossível. Mansidão que não é fraqueza, mas força sob controle. Domínio próprio. Esse autocontrole que não nasce do orgulho, mas de uma mente renovada. E talvez você olhe para essa lista e pense, isso não me descreve. E eu entendo, porque às vezes você se olha e diz, paz só em dias bons, paciência quando ninguém me provoca, alegria quando tudo está estável. E então a culpa aparece outra vez, aquela voz que acusa e diz que você não é verdadeiro, que não é constante, que não muda. Mas escute isto, o fruto não aparece da noite para o dia. O fruto é sinal de um processo. Não é magia instantânea. O Senhor trabalha por estações. Há estações de poda, estações de silêncio, estações de crescimento oculto. O que importa hoje é que a raiz esteja sendo curada. Se a raiz está sendo curada, o fruto virá. E quando vier, será mais genuíno, mais estável, mais seu, porque nascerá de Cristo em você, não de uma máscara. O mundo diz a você, produza mais para valer mais, corra mais, prove mais, faça mais, conquiste mais. E você se cansa porque nunca é suficiente. Mas Jesus diz, permaneça, conecte-se, fique comigo, e o fruto virá como consequência. É o mesmo que ele disse em João 15, que o ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira. O ramo não se esforça para viver, o ramo permanece conectado. E essa conexão se torna seiva, e a seiva se torna fruto. Imagine um jardineiro no inverno. Ele pega as tesouras e poda a árvore, corta ramos que pareciam vivos. E você olha para a árvore e pensa, ela está ficando sem nada. Parece perda, parece retrocesso. Parece que Deus está tirando coisas de você. Às vezes, ele corta amizades, hábitos, distrações, lugares onde você se contaminava. Às vezes, confronta você com feridas antigas. Às vezes, incomoda você com a verdade. E você pergunta, Senhor, por que este processo dói? Mas então, chega a primavera e onde havia um ramo agora há 3. E o fruto deste ano é maior, mais doce, mais abundante. Aquilo que parecia perda se transforma em colheita, porque Deus não poda para destruir, Ele poda para multiplicar vida. Então hoje, diante do Senhor, faça um pacto simples, sem teatralidade, mas com fé real. Senhor, deixo de focar em produzir fruto por minha conta. Deixo de medir a minha vida por resultados imediatos. Eu me concentro em permanecer conectado a Ti. Limpa o meu coração, renova o meu interior, faz a Tua obra na raiz. Eu confio que o fruto virá. E depois torne isso prático, porque permanecer não é um conceito, é uma decisão diária. Um tempo na Sua palavra, mesmo que curto, uma oração sem pressa, uma conversa honesta com Deus. Comunhão com outros crentes que empurrem você para a luz e não para a sombra. Porque eu digo isso a você com esperança e certeza. O fruto não se força, ele flui de um coração conectado. E escute este sussurro de graça, como se Deus dissesse a você pelo seu nome. Pare de medir o seu valor pela sua produtividade. Eu não amo você pelo que você produz. Amo você por quem você é em mim. Permaneça e o fruto que você deseja virá no seu tempo. O meu tempo é sempre perfeito. E sim, tudo isso soa bonito, mas a vida real continua. E por isso, a limpeza não é um evento de uma única vez. Você precisa de um sistema de manutenção diária. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Número 13, o hábito da higiene espiritual. Você conhece esse cansaço. Não é apenas cansaço do corpo, é aquele peso interno que aparece quando o dia termina e você fica a sós consigo mesmo. Você chega do trabalho com a mente saturada, com a paciência gasta, com emoções misturadas. Talvez tenha tido uma conversa que deixou você ardendo por dentro.
Talvez tenha visto algo que não deveria e depois ficou com uma sensação estranha, como uma sujeira silenciosa. Talvez tenha respondido de uma maneira que não representa o que Deus está fazendo em você. E agora repete isso na sua cabeça uma e outra vez. E então vem aquela frase que dói. De novo me sujei, como se tudo o que foi avançado tivesse se perdido. Mas escute-me com ternura e verdade. Isso não significa que você não esteja sendo transformado. Significa que você está vivo em um mundo onde o pó se gruda. Você não toma banho uma vez por mês, esperando permanecer limpo o tempo todo. Todos os dias há suor, há contaminação, há cansaço, há atritos. E o corpo precisa de banho diário. A alma também. O coração também. Existe uma higiene espiritual que não nasce do medo, mas do amor. Não é para ganhar Deus, é para voltar a respirar com Deus. A limpeza do coração não é um evento único que dura para sempre. É uma disciplina, é um hábito santo. Não porque você tenha falhado demais, mas porque é assim que funciona caminhar com Jesus em um mundo caído. Por isso, a Bíblia não promete uma vida sem pó. Promete misericórdia fresca para o pó de cada dia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22 e 23. Veja que bonito. Deus já sabe que todos os dias você precisará de ajuda outra vez. E em vez de condenar você, Ele espera com misericórdia nova, como se dissesse: venha, não carregue isso sozinho, não durma com esse peso. Jesus ilustrou isso de maneira impressionante quando lavou os pés dos seus discípulos. Os pés eram a parte que se sujava no caminho. Não era que eles estavam perdidos cada vez que caminhavam, era que o caminho sujava. E Jesus disse: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. João 13:10. Essa é uma palavra de descanso para você. Se Cristo já lavou você, se você pertence a Ele, se foi limpo pela graça, você não precisa de um banho completo toda vez que tropeça. Você não começa do zero toda noite. Apenas precisa lavar o que se sujou hoje. É limpeza de manutenção, não limpeza de salvação. Reconhecer que você se suja todos os dias não é fraqueza, é sabedoria. É humildade santa. É o que mantém você dependente da graça e não orgulhoso da sua boa conduta. Porque quando você acredita que já está bem, relaxe. Mas quando sabe que precisa de Jesus todos os dias, então o seu coração permanece sensível, vulnerável, ensinável. E essa postura, essa dependência, faz parte da pureza. Agora quero dar a você um ritual simples, prático, de 5 minutos, para fazer todas as noites, não como uma obrigação pesada, mas como um encontro. Antes de dormir, pare, respire e revise o seu dia com Deus, não sem Deus. Pergunte a si mesmo: onde houve paz hoje? Onde houve tensão, irritação, ansiedade, impulsos? Ali houve batalha, ali você precisa de limpeza. Não se castigue, apenas observe com honestidade, porque a limpeza começa quando você deixa de se esconder. Depois, identifique o concreto, não generalize. Não diga: Senhor, perdoa-me por tudo. Dê nome ao que sujou a sua alma. Senhor, hoje me enchi de amargura quando ouvi aquilo. Senhor, hoje falei com dureza. Senhor, hoje alimentei um pensamento que não é puro, e então confesse sem maquiagem, como um filho que volta para casa, não como um acusado que tenta se defender. Essa confissão específica abre espaço para uma limpeza real. E quando confessar, não fique na culpa. Receba. Declare a promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 1:9. Diga isso como remédio.
Diga isso como água. Diga isso como verdade que resgata você. Porque a culpa faz você olhar para a sua queda, mas a graça levanta você olhando para Cristo. E finalmente solte. Não leve nada para o travesseiro. Não leve discussões, não leve ressentimentos, não leve vergonhas. Solte como quem abre a mão e diz: Senhor, isto já não me pertence. Eu te entrego. E aqui, baixinho, como um sussurro de Deus para você, estive com você em cada respiração deste dia, em cada momento de paz e em cada momento de luta. Você não precisa levar nada para o travesseiro. Traga-me agora. O meu perdão está pronto. O meu abraço espera você. Eu não me assusto com o seu pó. Eu vim justamente por isso. Venha, lave os seus pés e descanse. Porque quando você faz isso, algo muda. Você acorda diferente. Não porque a sua vida seja perfeita, mas porque o seu coração não está saturado. A higiene espiritual devolve leveza, devolve clareza, devolve comunhão. E sim, essa limpeza diária é necessária. Mas há algo mais, porque o inimigo não fica parado quando Deus limpa algo. Ele tentará recontaminar o que foi purificado. Por isso, além de limpar todas as noites, você precisa de proteção ativa durante o dia. E é isso que veremos a seguir. No Número 14, o guardião do templo. Você avançou, sentiu aquela limpeza que só Jesus pode fazer, como se finalmente o ar entrasse na sua alma sem resistência. Você soltou cargas, confessou com honestidade, e por um momento tudo se sentiu novo por dentro. Mas depois, quase sem aviso, voltou o pensamento antigo. A tentação retornou, o hábito de sempre bateu à porta. E você se assustou. E se eu perder o que ganhei? Respire. Esse golpe não cancela o progresso. Apenas lembra que você está em batalha e não está sozinho. Essa inquietação não é paranoia, é sensibilidade espiritual. Jesus falou disso com uma clareza que desperta. Disse que quando o espírito imundo sai do homem, anda procurando descanso. E, não encontrando, decide voltar para sua casa. E se a encontra varrida e adornada, mas desocupada, volta com reforços. Mateus 12, 43 ao 45. Não é uma mensagem para viver com medo. É um alerta para viver atento. Porque sim, a recontaminação existe. Aqui está a chave. Não basta limpar. É preciso encher. Uma casa impecável, mas vazia, é fácil de ocupar. E um coração que foi limpo, mas fica sem presença, fica vulnerável. Você foi separado para ser templo, e a Escritura diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. 1 de Coríntios 6,19. Por isso Davi clamava: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51:10. Ele não pedia apenas que a mancha fosse removida. Pedia um interior novo. A liberdade que você recebe precisa de vigilância, não porque seja frágil, mas porque você vive em um mundo que empurra, seduz e distrai. A disciplina não é uma corrente, é uma cerca que protege o jardim. A Escritura diz claramente: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. A armadura não é para exibir força, é para preservar aquilo que o céu já deu a você. Imagine que você acabou de renovar a sua casa. Pintou as paredes, limpou cada canto, abriu as janelas, ainda cheira a novo. Você deixaria qualquer pessoa entrar com as botas cheias de lama só porque não tem problema? Não seria ódio, seria honra. Seria valorizar o que foi restaurado. Assim também, quando Jesus limpa o seu coração, você aprende a honrar essa obra e a dizer com amor, mas com firmeza: isso não entra aqui. Como proteger o que está limpo sem cair na ansiedade? Mantendo a casa ocupada. Encha o seu interior com a palavra, ainda que seja um versículo que você repete durante o dia. Encha o seu ambiente com adoração.
mesmo que seja em voz baixa enquanto trabalha. Encha os seus espaços com orações breves e frequentes, como respiração. Um coração cheio de presença não é perfeito, mas é difícil de invadir. E seja prático, reconheça os seus padrões com honestidade. O inimigo costuma bater nas mesmas portas, na mesma hora, com a mesma emoção. Há cansaço que torna você vulnerável. Há solidão que empurra você a se anestesiar. Há conteúdos que acendem aquilo que você está tentando apagar. Não se condene por perceber isso. Ao identificar, você se torna sábio. Você se antecipa. Fecha a porta antes que o vento a escancare. Às vezes a vitória é decidida no minuto pequeno, antes que o desejo cresça. Você também precisa de reforços. A vergonha isola você, mas a graça conecta você. Procure uma pessoa madura que possa perguntar com amor como você está. Há batalhas que se perdem no segredo e se ganham na luz. Quando você compartilha o peso, o inimigo perde terreno e o seu coração aprende a caminhar acompanhado. Casa limpa e cheia é casa protegida. Grave isso no seu espírito. Não se trata de viver com medo, trata-se de viver perto. E ouça este sussurro que acalma o peito. Hoje, Deus diz a você que não tenha medo do inimigo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 de João 4. Eu mesmo sou o seu guardião. Eu cuido do que limpei. Você apenas permaneça comigo e nenhuma cilada prevalecerá contra aquilo que estamos construindo juntos. E agora chegamos ao ponto mais importante. Tudo o que você ouviu sobre limpeza, manutenção e proteção começa com uma decisão diária de abrir a porta para Jesus e deixá-lo habitar cada canto. No Emero 15, o convite que muda tudo. Talvez enquanto você escutava todo este caminho, uma voz se levantou dentro de você e sussurrou: isto é para outros, para aqueles que não caíram tão baixo, para aqueles que não repetiram a mesma coisa tantas vezes. E eu quero falar com você com ternura e verdade, porque essa voz não vem de mim. Eu não falo com você à distância, eu me aproximo. Eu não aponto o dedo para você, eu estendo a mão. Eu não digo arrume-se e depois venha, eu digo venha como você está. Você pensa que o seu caso é especial por causa do que é escuro, do que se repetiu, do que é vergonhoso. Mas a graça não se assusta com a sua história. A graça entra exatamente onde você já não se atreve a entrar. O que você chama de imperdoável, eu chamo de onde o meu sangue fala mais alto. O que você chama de fim, eu chamo de ponto de partida. E o que você chama de sujeira, eu chamo de lugar de limpeza. Imagine um campo depois de uma longa seca. A terra rachada, dura, cinza, como se tivesse se esquecido do que é estar viva. Não há brotos, não há perfume, não há canto, apenas pó e cansaço. E ainda assim, basta que caiam as primeiras gotas. A terra não discute, a terra bebe. A terra não se defende, a terra recebe. E pouco a pouco, onde parecia que nada voltaria a nascer, aparece o verde. Não porque o campo se esforçou, mas porque a chuva chegou. Assim é a minha graça. Quando a minha graça cai sobre o seu coração, o que parecia morto volta a respirar. Aqui há um paradoxo que vai curar você se o entender. O momento em que você mais se sente indigno costuma ser o momento em que eu estou mais perto. Porque eu não espero que você se limpe para se aproximar. Eu me aproximo de você sujo para limpar você. Eu não fujo da sua vergonha, eu a carrego. Eu não me afasto da sua dor, eu a abraço. Você se esconde, mas eu procuro você. A Escritura diz isso com uma promessa clara, em 1 de João 1,9. Se você confessar, eu sou fiel e justo para perdoar você e purificar você de toda maldade. Toda, não uma parte, não a que parece, menor. Toda, porque a minha fidelidade não depende do seu passado, depende do meu caráter. E a minha justiça não depende dos seus méritos, depende da cruz.
Você não está pedindo migalhas, está recebendo aquilo que eu já paguei por você. E escute o meu convite, aquele que não se desgasta, que não é apenas para as fortes. Em Mateus 11:28 eu digo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você que está cansado de prometer mudanças a si mesmo e voltar a cair. Você que está carregado de lembranças, culpas, amarguras, impulsos, segredos. Você que sorri por fora e por dentro, se sente sujo. Você também está dentro desse todos. Você não precisa entender cada etapa do processo. Não precisa ter os seus hábitos perfeitos. Não precisa prometer que jamais falhará outra vez, como se a sua promessa fosse mais forte do que a sua fraqueza. A única coisa que você precisa é se abrir, dizer sim, sim à minha obra, sim à minha mão, sim à minha limpeza, sim à minha presença dentro de você. Quando você diz sim, eu faço o que você não pode fazer. E aqui, neste mesmo instante, você pode responder: não amanhã, não quando se sentir digno, não quando algo acontecer. Agora, porque a graça não se vive em teoria, ela se recebe no presente. Coloque a sua mão sobre o seu peito. Sinta o seu coração, esse coração que carregou tanto, esse coração que eu não desprezo. E diga comigo com a sua própria voz, ainda que baixinho, ainda que com lágrimas: Senhor Jesus, venho a Ti como estou, com aquilo que guardei, com aquilo que me envergonha, com aquilo que não consegui mudar. Abro o meu coração para Ti, examina-me, purifica-me. Amém. Grave isto na sua alma. O que eu limpo, ninguém pode voltar a manchar com autoridade sobre você. Podem lembrar você do seu passado, mas o seu passado já não tem a última palavra. Podem apontar para você, mas o meu perdão é mais forte do que as vozes deles. Podem tentar você, mas o meu espírito em você é mais forte do que a sua antiga escravidão. Você não é o seu pior dia. Você é meu filho, minha filha, e eu faço novas todas as coisas. Hoje Deus diz a você, com voz suave e firme: eu tenho esperado por você. Não com braços cruzados de julgamento, mas com braços abertos de amor. O que você me entregou hoje, eu tomo. O que você confessou, eu perdo. O que estava sujo, eu limpo. E a partir deste momento, caminhe em liberdade. Não caminhe perfeito, caminhe comigo. Porque eu não vim para condenar você pelo que havia no seu coração. Eu vim para limpá-lo. E se hoje você me deixou entrar, começou uma obra que eu mesmo prometo terminar. Você é amado, você é lavado, você é renovado. Você percorreu um caminho importante hoje. Aprendeu que o seu coração é a fonte da sua vida, que a contaminação vem de dentro, não de fora, que a limpeza externa não funciona e que somente Deus pode fazer a obra profunda que você precisa. Você entendeu o processo: palavra, sangue e espírito. Viu por que soltar é requisito para ser cheio e recebeu ferramentas para manter o seu coração limpo todos os dias. Agora quero que você faça algo simples. Esta noite, antes de dormir, feche os olhos e diga em voz alta: Senhor, examina o meu coração, purifica-me, renova-me. 5 segundos. Isso é tudo, mas faça de coração. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus trouxe você até esta mensagem porque tem planos para a sua vida que exigem um coração limpo. Ele não vai soltar você. Se esta mensagem tocou a sua vida, compartilhe com alguém que esteja carregando o mesmo que você carregava. E inscreva-se para continuar recebendo palavras que renovam o seu interior. Lembre-se sempre desta verdade: o que Deus limpa, ninguém pode voltar a manchar. Que o Deus que cria corações novos dê a você hoje a experiência de ser completamente lavado. Que todo peso seja solto e que você caminhe, a partir de hoje, com a leveza de quem foi renovado por dentro. Em nome de Jesus. Amém. Até breve.